Sou o professor Catian. A partir de hoje, além dos vídeos de matemática focando as resoluções de questões de vestibulares e do Enem, vamos iniciar a resolução de questões de concursos públicos na esfera municipal, estadual e federal. Todos sabem que o concurso público é o caminho mais curto para ingressar no mercado de trabalho. Além de dar uma estabilidade no emprego, o salário oferecido é bem superior aos do mercado privado. No entanto, para conseguir uma vaga, é necessário muito estudo e foco, porque a concorrência é muito grande. Vamos iniciar o estudo com a aula 1, que versará sobre um item muito importante: razão e proporção. Aula 1. Razão e proporção. Definição de razão. Razão entre dois números reais A e B, com B diferente de zero, nessa ordem, é o quociente, ou seja, a divisão entre A e B. Indica-se A sobre B. Portanto, a razão entre A e B, na realidade, é uma fração. A razão A sobre B, ou A dividido por B, deve ser lida das seguintes maneiras: razão de A para B, ou A está para B, ou simplesmente A para B. Esse primeiro termo, o A, que é o numerador, recebe o nome de antecedente. E o segundo, B, que é o denominador da fração, recebe o nome de consequente. A razão entre duas grandezas de mesma espécie é o quociente dos números que exprimem suas medidas, sempre tomadas na mesma unidade. Vamos dar um exemplo 1. Em um concurso, 240 candidatos disputam 80 vagas. Comparando essas duas grandezas, número de candidatos e número de vagas, nós temos número de vagas relacionado com o número de candidatos. Então, a razão ou a fração equivalente é 80 vagas para 240 candidatos. Essa fração aqui, ela pode ser simplificada. Se eu dividir por 80, dá 1. Se eu dividir 240 por 80, dá 3. Então, nós concluímos que para cada uma vaga, há 3 candidatos. Ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 3. Ou seja, uma vaga para cada 3 candidatos. Definição de proporção. Se duas razões equivalentes formam o que denominamos de proporção. Por exemplo, eu tenho essa razão, 1 está para 2, 5 está para 10. Se nós dividirmos 1 por 2, dá meio. Se eu dividir 5 por 10, ou simplificando a fração por 5 e aqui por 5, dá exatamente 0,5. Então, essas duas razões aqui, elas são chamadas de razões equivalentes. Portanto, formam uma proporção. Ou seja, esses dois números aqui, eles formam uma proporção. Portanto, os números A, B, C e D formam nessa ordem uma proporção. C e somente C, a razão entre A e B, a razão entre A e B, for igual à razão de C por D. Nós representamos assim: A está para B, assim como C está para D. A está para B, assim como C está para D. Os números A e D, esses dois aqui, o numerador e o denominador, eles são chamados de extremos. Os números B e C, que é o denominador e o numerador, eles são chamados de meios. Então, nós temos aqui uma propriedade muito importante. Se os números A e B, C e D formam nessa ordem uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, esse produto aqui
vai ser sempre igual, ou seja, A vezes D vai ser sempre igual a B vezes C. Nós temos aqui um exemplo 2 para aplicar a propriedade fundamental. Se 2, 4, 10 e x formam nessa ordem uma proporção, determina o valor de x. Observe que tem que estar na mesma ordem. Então, nós temos que 2 está para 4, assim como 10 está para x. Se eles formam uma proporção, nós podemos aplicar essa propriedade fundamental. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 2 vezes x vai ser igual a 40, que é 4 vezes 10. 2x igual a 40. X vai ser 40 dividido por 2. Portanto, x é igual a 20. Ou seja, para que essas duas razões aqui sejam equivalentes ou formam uma proporção, esse x tem que ser 20. Observe, 2 está para 4, 10 está para 20. Se nós multiplicarmos aqui incluso, 2 vezes 20 dá 40, 4 vezes 10, 40. Portanto, esses 4 números, eles formam o que nós chamamos de uma proporção. Nesse exemplo 3 e no exemplo 4, nós vamos resolver duas questões de concursos públicos propostas pela VUNESP. Então, nós temos o primeiro aqui. A razão entre a altura de Fernando e Marina é de 7 para 8. Sendo a altura de Fernando 1,40 m, qual que é a altura de Marina? Então, nós temos aqui que a razão entre a altura de Fernando e Marina é de 7 para 8. O exercício está dizendo que Fernando tem 1,40 m. Portanto, eu posso substituir aqui 1,40 m, que é a altura de Fernando, está para a altura de Marina, assim como 7 está para 8. Nós temos aqui duas razões equivalentes. Portanto, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 7m é igual a 1,40 m multiplicado por 8. 7m igual a, multiplicando essa 1,40 por 8, dá 11,20 metros. Logo, a altura de Marina vai ser 11,20 dividido por 7. Fazendo essa divisão aqui, nós encontramos que Marina tem 1,60 m. Portanto, a alternativa letra C. Exemplo 4. Proposta pela VUNESP para a Prefeitura de Valinhos. Em uma reunião familiar, para cada 3 homens presentes, havia 5 mulheres. Ou seja, a razão entre a quantidade de homens e de mulheres é de 3 para 5. Se nessa reunião havia um total de 48 pessoas, qual a quantidade de mulheres excedia de homens? Então, aqui eu preciso saber quantos homens e quantas mulheres. Dá para observar que, se a razão é de 3 para 5, a quantidade de mulheres é maior do que homens. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de X a quantidade de mulheres. A quantidade de homens vai ser o total de 48 menos X. Pegando esses valores para cá, o valor correspondente às mulheres, X, de homens
48 menos x. Nós temos aqui uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou seja, 3 vezes x vai ser igual a 5 vezes 48 menos x. 3x igual, distribuindo aqui o fator 5, vezes 48 dá 240, 5 vezes menos x, menos 5x. Daqui tiramos aqui 3x, passando o 5x para cá, é igual a 240. 8x é igual a 240. Portanto, x vai ser 240 dividido por 8. Concluímos que a quantidade de mulheres 30. Então, temos 30 mulheres e o total de homens vai ser 48 menos 30, que vai ser 18. A pergunta é, a quantidade de mulheres excede a quantidade de homens em quantas pessoas? 30 menos 18 dá exatamente 12. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube para assistir os demais vídeos. Os demais vídeos que nós vamos postar estarão na playlist de concursos. Envie sugestões e chega por hoje.